Então, esse marco já trouxe, em 2009, essa unidade de negócios, que cuida, então, de todas as atividades relacionadas com exploração e produção de petróleo e gás na Bacia de Santos, essa região, que, repito, que vai do sul do Rio de Janeiro até Santa Catarina, está sediada em Santos. Essa unidade já tem cerca de 800 empregados em 2009. E uma perspectiva de crescimento muito grande. Em 2010, chegar a mais de 1.000 empregados. Em 2012, 2.000 empregados. E em 2017, 6.300 empregados. A própria Petrobras adquiriu da Prefeitura Municipal de Santos uma grande área no centro da cidade de Santos, próximo à entrada da cidade, atrás da antiga estação de estrada de ferro Santos-Jundiaí, onde a Petrobras vai construir 3 torres de edifício, vai ser inclusive um marco arquitetônico da cidade e da região, e nessas 3 torres, a primeira torre vai começar a construir imediatamente, as outras 2 vão ser desenvolvidas ao longo da década, mas é lá que vão estar esses cerca de 6.000 empregados. Ora, 6.000 empregos diretos de qualidade, como são os empregos da Petrobras, evidentemente trazem um impacto importante para a economia regional. Essas pessoas são pessoas que, muitas delas virão de outras cidades, já estão vindo de outras cidades e regiões do Brasil, mas irão morar aqui na Baixada, ou em Santos em particular, virão comprar no comércio local, seus filhos estudarão na rede municipal, nas escolas particulares, as pessoas irão ao comércio, consumirão serviços, enfim. Há um efeito multiplicador desses 6.000 empregos para uma quantidade muito maior, aí 3 vezes ou 4 vezes mais em empregos indiretos. A gente pode imaginar como isso tem um formidável impacto. Então, o primeiro grande impacto da atividade de exploração e produção de petróleo e gás está no âmbito estrito da própria Petrobras, quer dizer, a empresa que, de uma certa maneira, é a empresa líder desse processo de exploração, ela terá essa característica de, em se implantando, o fato que já está em curso, gerar empregos diretos aqui na região. E alguns números que podem ser citados: o orçamento da unidade de negócio da Bacia de Santos, em 2009, é coisa de 4,5 bilhões de dólares na execução de projetos e na administração. Evidentemente que esses 4,5 bilhões de dólares não serão empregados diretamente na região, mas nas suas atividades que geram efeitos indiretos, tá certo? E essa unidade compreende várias gerências, só para citar: exploração, engenharia de produção, ativos de produção e de tratamento e movimentação de fluidos sul e norte, ativo de movimentação e tratamento de gás e óleo, comunicação e segurança de informações, recursos humanos, planejamento e gestão, licenciamento ambiental e suporte operacional. Essas 10 gerências dão uma ideia que aqui tem áreas de recursos humanos, planejamento, mas tem áreas técnicas ligadas à atividade prospectiva do petróleo e gás, áreas de comunicação da empresa. Então, vejam que a multiplicidade de postos de trabalho que essas atividades trazem é extremamente importante para o desenvolvimento regional. Números aí citados aí no final de 2009 pela Folha de São Paulo davam a ideia que a Petrobras, para explorar o pré-sal, fará 9.000 contratações até 2013. A camada pré-sal não é apenas na Bacia de Santos, mas é principalmente na Bacia de Santos. E apontava essa matéria que, para dar conta dos investimentos previstos de 174 bilhões de dólares por 5 anos, a Petrobras terá que ter 65.000 funcionários próprios em 2013, que significa um aumento de 16% em seu quadro de empregados. Então, as perspectivas da Petrobras são gigantescas, são colossais, são monumentais. Claro que isso não vai se dar exclusivamente na unidade de negócio da Bacia de Santos, mas evidentemente ela vai ter um efeito, vai sofrer um efeito positivo de tudo isso. Bom, o segundo ponto importante nessa questão dos efeitos para o desenvolvimento regional da exploração de petróleo e gás estão nesse aspecto
que é a cadeia de negócios provocada pela produção e exploração de petróleo e gás. Talvez ela seja até mais importante do que os empregos diretos, talvez não, certamente. Ela seja mais importante do que os empregos diretos da Petrobras. Os empregos diretos da Petrobras são importantes, se estima aí 6 mil ou mais do que isso, mas é quase impossível de prever a quantidade de serviços, de empresas que vão se implantar na região por efeito da exploração e produção de petróleo e gás. Por exemplo, uma questão vai ser, uma mais ou menos óbvia, inicial, vai ser a construção desse complexo de torres da unidade de negócios. Aí é uma estimativa de 1.200 empregados, trabalhadores da construção civil envolvidos durante um período de 7 anos. Então isso tem um impacto no emprego dos trabalhadores e nos empregos indiretos. A Prefeitura de Santos estima que cada emprego direto criado aqui gera 5 empregos indiretos. Então vejam a propagação de tudo isso. Isso significa, se a gente multiplicar os 6.300 empregos diretos da própria Petrobras, algo em torno de mais de 30 mil postos de trabalho propiciados pela Petrobras, que é o efeito indireto da ação da Petrobras. Isso é emprego do taxista, da escola, do supermercado, do médico, do dentista, do advogado, das instituições de ensino, enfim, de um complexo gigantesco de atividades que se beneficia disso, tá certo? E vejam que esse impacto é gigantesco. O total de empregos formais em Santos no ano de 2009, segundo dados oficiais do Ministério do Trabalho, do CAGED, dava conta que Santos, empregos, carteira assinada, era alguma coisa de 137 mil empregos. Se nós somarmos os 6 mil empregos da Petrobras com 31 mil empregos indiretos, nós vamos ter aí 38 mil postos de trabalho. Ou seja, é um aumento de quase 30% no período de menos de uma década. Então, isso é extremamente importante e impactante aí na região. Agora, e aí as perspectivas para os municípios da região, nessa coisa da cadeia de atividades que a exploração e produção trazem, é muito grande. Então, citando alguns, suprimentos e serviços para as plataformas. É sabido que a exploração de pré-sal se dá a 200, 300 quilômetros de distância da costa. Então, os municípios que ficam na costa, lindeiros, que é o nosso caso aqui, Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, são a base natural que vão suprir essas plataformas. Então, aqui vão estar suprimentos, vão estar serviços para plataformas, manutenção desses equipamentos, dessas atividades, estaleiros, pequenos estaleiros, vai ter que ter muita embarcação sendo construída e mantida em processo de manutenção para propiciar esse acesso. Aeroportos, esse deslocamento não vai poder ser feito apenas por embarcações, vai ter que ser feito por navios e por por aviões e por helicópteros. Então, os aeroportos que já existem e que poderão se tornar efetivamente aeroportos, que são Guarujá, Praia Grande e Itaém, poderão certamente se desenvolver como aeroportos voltados à Petrobras e à exploração de petróleo e gás, mas também tendo outras atividades, servindo ao porto, e até transformando-se, pelo menos o de Guarujá tem essa pretensão de ser um aeroporto comercial, operando em linhas comerciais no Brasil. Bases marítimas para apoio das plataformas, quer dizer, as plataformas estão muito longe do 200, 300 quilômetros, então vai ser necessário fazer algumas bases intermediárias, onde as pessoas vão ter que ter alimentação, descanso, enfim, ali vai ter que ter uma infraestrutura que vai ter que ser suprida, mantida e etc. Atividades industriais de suporte e apoio. Nós vamos ter navios operando no mar, nós vamos ter gigantescas plataformas, que são estruturas metálicas, complexas, tubulações, bombas, enfim, todo um conjunto de atividades, que nós vamos ter que ter atividades industriais. Certamente aqui não vai se implantar uma indústria fabricante de plataforma
de exploração de petróleo e gás, porque são equipamentos extremamente complexos, muitos deles serão até importados e tal. Mas a manutenção, certamente, e a fabricação de peças de reposição, fica naturalmente, logisticamente falando, natural que seja feita na proximidade, tá certo? Manutenção industrial, eu já falei. A logística, tem todo um xadrez aí de acesso, de movimentação, seja para os trabalhadores, seja para que esse gás e esse petróleo seja bombeado, e ele vai ser trazido para onde já está sendo trazido no litoral norte, na região de Caraguatatuba. Vai ser trazido também, já está sendo começado a trazer para a refinaria Presidente Bernardes, que construiu uma nova unidade de tratamento de gás. Então, toda essa logística é extremamente grande. E o próprio jornal Valor Econômico, no final de 2009, destacava que a produção em águas ultraprofundas exigirá grandes investimentos em logística por parte da Petrobras. Então, é esse mundo que sugere aí uma complexidade de atividades ligadas a indústrias, pequenas indústrias, a logística, a navegação, a movimentação aeroportuária, movimentação aérea, que certamente, inclusive outras atividades, como por exemplo a rede hoteleira, porque com esse complexo de exploração de petróleo e gás, virão à região técnicos do mundo inteiro, frequentemente. Então você vai ter que ter hotéis, restaurantes, e por que não dizer atividades de lazer e entretenimento para esse grupo. Isso aconteceu na Bacia de Campos, com a cidade de Macaé, que se tornou uma cidade, era uma cidade muito pequena, que teve um crescimento explosivo e que hoje tem hotéis de altíssimo nível em função dessa nova realidade que lá foi a exploração de petróleo e gás na Bacia de Campos, que já é bem mais antiga. Há um estudo do governo de São Paulo, a Comissão Especial de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo, que apontam números até um pouco mais ousados. Fala aí em 59 mil empregos diretos até 2020. Aumenta essa estimativa da Petrobras para 13 mil empregos e vê 46 mil empregos de terceiros. Não é nada absurdo, que é pouco mais de 3 vezes os empregos diretos, então esse número é um pouco maior do que aqueles 37 que eu falei há pouco, mas ainda assim é um número um pouco mais ousado, mas que dá uma ideia da importância de toda essa atividade econômica de exploração e produção de petróleo e gás para a região da Baixada Santista. A qualificação da mão de obra vai ser outro ponto essencial, já está sendo e será cada vez mais. Quer dizer, o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, o PROMIMP, aponta que a demanda por trabalhadores especializados continuará em ritmo crescente e será preciso qualificar 285 mil pessoas nos próximos 5 anos. Isso é dados de 2009 do Globo, já publicado no jornal Globo. Claro que 285 pessoas em todo o complexo de petróleo e gás do Brasil, até de exploração no exterior que a Petrobras realiza, mas evidentemente também diz respeito à região. Portanto, para as universidades, para as escolas técnicas, vai se abrir um grande desafio, que vai ser preparar e qualificar essa mão de obra. Mas também é uma oportunidade de negócio, de atividade, de emprego e de desenvolvimento.